Olá, estou de volta aqui. Tive um problema técnico quando estava terminando de falar sobre equiparação salarial. Esgotou o espaço dentro do tablet. Daí eu publiquei até onde eu tinha falado, que já era 1 hora e pouquinho. E agora só vou terminar a última regra, né? Eu estava começando a falar sobre equiparação salarial, tinha comentado que ela se fundamenta no princípio da não discriminação, previsto no artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, regulamentado no artigo 461 da CLT. Então, a equiparação significa que eu não posso usar a minha posição de empregador de forma a discriminar as pessoas pagando menos por N motivos para uma pessoa que pagaria para outras. Então, primeiro ponto para apreciar a equiparação, identidade de funções, como eu já tinha falado, não é questão de ser o mesmo cargo, o mesmo nome do cargo, mas a função será a mesma. Eu tinha falado, por exemplo, operador de máquina, digo operador de máquina 1 e operador de máquina 2, eu nomeei assim os cargos da minha empresa. Mas se fazem a mesma função, eles têm direito à equiparação, né? Se um for chefe do outro, daí não é mais a mesma função. Tá? Então, o primeiro ponto é a mesma função. E eu tinha falado de 2 exceções. A primeira exceção são aqueles trabalhadores que que trabalhavam em uma empresa concessionária de serviço público. Eu dei o exemplo de uma empresa de transporte, por exemplo, que faz o serviço público municipal. Digamos que o município encampe, o município tome para si essa atividade, né, e monte uma empresa pública. Aí vai ter 2 empregados trabalhando para essa empresa pública. Aqueles que vieram da antiga concessionária e aqueles que entraram já na empresa pública. É um dos exemplos que a lei diz que não necessariamente vão ganhar fazendo a mesma função, a mesma coisa. E a segunda exceção é o trabalhador readaptado, conforme lá o parágrafo 4º do artigo 461. Eu estava falando do exemplo para vocês da professora que ganha R$ 1.800 e o escriturário da escola que ganha R$ 1.200. Digamos que por um motivo de saúde, essa professora não possa mais ser professora, não possa mais estar em sala de aula, e ela é readaptada de função e vai trabalhar também na secretaria da escola. Ela vai fazer o mesmo trabalho que o escriturário e vai ganhar R$ 1.800. O escriturário não terá direito à equiparação salarial nesse caso, porque a lei exclui da equiparação salarial o caso de readaptação de função, o que não tem toda a lógica, né? Porque a pessoa readaptada não pode diminuir o salário. Lembremos da regra da irredutibilidade salarial. Outro elemento para caracterizar a equiparação salarial é o trabalho de igual valor. Seria a mesma qualidade e produtividade, ou a mesma perfeição técnica. Vamos pensar lá nos 2 operadores de máquinas. Fazem a mesma função, só que um opera 20 máquinas, o outro opera uma só. Então não é a mesma produtividade. Vamos pensar em qualidade. Eu tenho 2 técnicos que fazem para mim o trabalho, só que um deles produz muito pouco, o outro produz melhor, com mais qualidade. Isto quando eu consigo transformar isso em algo palpável. Imagine que eu tenho 2 artesãos, o produto que um dos artesãos faz, eu posso vender por 100. O produto que o outro faz, eu só consigo vender por 50. Então não é a mesma qualidade. Para haver equiparação tem que ser a mesma produtividade e a mesma qualidade. Mesmo empregador, obviamente, é dentro de uma mesma empresa, ou dentro do mesmo empregador, que não seja empresa, pode ser aqueles ONGs, enfim, se prestar serviço para o mesmo empregador. Mesmo estabelecimento, né? Eu sou empregado, por exemplo, do Banco Bradesco em Ponta Grossa. Posso fazer o mesmo serviço, com a mesma qualidade, a mesma produtividade para o mesmo empregador. Mas, eventualmente, quem trabalha em São Paulo pode ganhar mais do que eu. Então, tem que ser no mesmo estabelecimento também. Diferença de tempo inferior a 2 anos na função e 4 para o empregador.
faço a mesma função, com a mesma qualidade, a mesma produtividade, para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento. Só que eu estou nesta empresa há 1 ano. E o outro que trabalha nessa mesma empresa e ganha mais do que eu está há 10 anos. Ou seja, temos mais do que 4 anos de diferença. Então, ele pode ganhar mais do que eu também. E 2 na função. Né? Vamos imaginar que existem 2 caixas do banco. Um está nessa função há 5 anos. O outro está nessa função há apenas 1 ano. Nesse caso, o que está há mais tempo pode ganhar mais também. Então, o que é a diferença de tempo para dar direito à equiparação é tempo inferior a 2 à função e 4 para o mesmo empregador. Outra condição para equiparação, além de identidade de função, trabalho de igual valor, mesma qualidade e produtividade, mesmo empregador, mesmo estabelecimento, diferença de tempo inferior a 2 anos da função e 4 para o empregador, é a inexistência de um quadro de carreira. Interessante aqui lembrar que até a reforma trabalhista de 2017 existia uma exigência, não era clara na lei, mas a jurisprudência dizia que este quadro de carreira deveria ser organizado para haver promoções por merecimento e tempo de serviço, mas ele tinha que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho. Por que isto? Para impedir que eu fizesse um quadro de carreira e nesse quadro de carreira eu desse um jeito para favorecer alguém ou prejudicar alguém. Por isso que o Ministério do Trabalho tinha que aprovar o quadro de carreira para ver se esse quadro de carreira não serviria como uma maneira de prejudicar o trabalhador. Infelizmente, na reforma trabalhista de novembro de 2017, que entrou em vigência em 2017, tiraram a exigência deste quadro ser aprovado pelo Ministério do Trabalho. Que, aliás, nem existe mais Ministério do Trabalho agora, mas não precisa ser aprovado por uma autoridade do trabalho. Vamos constar aqui que isso é uma coisa que acabou vindo em prejuízo, a equiparação, porque agora fica mais difícil para o empregador provar que aquele quadro favorecia uma pessoa ou favorecia outra pessoa ou prejudicava alguém. Foi um retrocesso, infelizmente. E outro, que também, agora está bem claro na lei, é simultaneidade. Os dois devem trabalhar ao mesmo tempo, terem trabalhado ao mesmo tempo. Eu não posso pedir equiparação salarial se eu entrei na empresa hoje e o outro empregado que ganhava mais de mim já saiu da empresa há 2, 3 meses. Então seria a simultaneidade. Pois bem, terminando essas regras, poderia ser, conforme o autor colocar outras regras também, eu acabei separando nestas 10. Lembro para vocês que este material está lá no PDF. Nesse nosso encontro de terça-feira, além dessa aula, podemos conversar também, tirar dúvidas. Vocês continuam tendo aquele grupo do WhatsApp que nós montamos para a nossa turma também. Por favor, podem usar aquele canal, usem aquele canal e mandem perguntas para mim, dúvidas. E a partir de amanhã, importante isso, e caso alguns colegas não vejam esse vídeo, passar para os demais, como parte da avaliação será feito pelo ambiente virtual acadêmico, pelo menos parte dessa avaliação, a partir de amanhã, quarta-feira ou quinta-feira, eu vou começar a postar exercícios no fórum com prazo para resolução. E a resolução, a participação e as respostas integrarão a nota de vocês. Eu vou passar essa informação também no grupo da turma, do WhatsApp, e também no grupo que a faculdade montou para esse momento de aulas presenciais suspensas. Mas é importante que passem para os colegas que a partir de amanhã vocês vão começar a anotar lá exercícios com prazo para resolução. Aqueles que já estão lá, tudo bem, são outros. O próximo que eu postar já vai ser parte integrante da nota, e mais importante que ser parte integrante da nota é uma forma de fixação do conteúdo, tá certo? Quanto às provas, as demais formas de avaliação,
estamos aguardando uma manifestação da faculdade. Fiquem à vontade, enviem perguntas e, dentro do possível, cuidem-se. Até mais.